Você já passou por um perrengue financeiro? Já ficou fora do trabalho por motivos de saúde? Pois é, ninguém está livre disso. Fica aqui comigo, pois é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Bem Viver. Aqui, você já sabe, falamos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e desenvolvimento pessoal, com conversas inspiradoras e convidados que fazem a diferença. Hoje, o nosso tema é daqueles que tocam diretamente na nossa tranquilidade e segurança emocional. Seguro de vida. Mas acredite, essa conversa vai muito além do que você imagina. E para isso, eu tenho a honra de receber um convidado muito especial. Pedro Gomes, corretor de seguros e especialista em seguro de vida, que vai nos mostrar como este assunto está totalmente conectado com o nosso jeito de viver e até cuidar da nossa saúde. Pedro, seja muito bem-vindo ao programa Bem Viver. É uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Eu gostaria de saber, você tão jovem, como que você entrou nesse mercado de seguros e que você conte para as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho da sua história. Sim, que legal. Na verdade, isso começou com meu bisavô e que passou para o meu pai e hoje que está aqui comigo envolvendo dentro dessa operação. Já é de família, então? Já é de família. Desde 94, meu pai tem a corretora de seguros, né? Ele trabalha mais com a questão de seguro de carro, seguro de residência, os ramos elementares que a gente chama do negócio. E eu abri um outro braço da empresa, né, um outro CNPJ, usando a mesma marca da corretora, mas voltado somente para seguro de vida, né, dando uma especialidade nesse ponto. Mas é algo que já vem de um tempo, né, do meu bisavô e foi passando e agora com o meu pai. Então, desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, eu já escuto a palavra apólice, segurado. Então, já nasceu no meio. Já é fruto do meio ali. Exatamente. Está bem familiarizado. E me diz uma coisa, por que as pessoas, já que você é especialista nessa área de seguros de vida, por que as pessoas associam o seguro de vida, é uma curiosidade que eu sempre tive, o seguro de vida à morte? E por que se fala muito hoje em seguro de vida em vida? Show. Muito boa pergunta. Tradicionalmente, o seguro de vida é mais voltado para uma questão de morte. Então, isso ficou muito enraizado nas pessoas que é só para questão de morte, questões póstumas, né? Mas hoje o mercado securitário, ele se modernizou muito. Então, ele abrange outras questões e principalmente agora a questão em vida. O que são as questões em vida? É uma situação de, por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico de uma doença grave, um câncer, infarto, AVC, sofrer um acidente, desde uma invalidez, a pessoa ficar numa cadeira de rodas, ou até ela quebrar um osso, quebrar um braço, quebrar uma perna, situação de uma cirurgia, hospitalização. Então, o seguro ele abrange tudo isso, né? O seguro de vida em vida, ele vai dar uma indenização para a pessoa poder utilizar em vida e não só questão posta, né, para o beneficiário. Entendi, muito interessante isso. E como que o seguro, na questão emocional, ele acaba melhorando a qualidade de vida? Que um dos objetivos aqui do nosso programa, Pedro, é justamente nós falarmos sobre qualidade de vida, sobre saúde. E nós convidamos você para vir participar do programa porque nós entendemos de que qualidade de vida é também nós protegermos a nós mesmos e protegermos as pessoas que nós amamos, né? Então, como que o seguro vem contribuir com a qualidade de vida das pessoas? Exatamente. O seguro de vida, ele é uma proteção financeira, tá? Então, o seguro, ele vai ser o lastro que vai proteger tudo que aquela pessoa já construiu. Né, seja uma estrutura familiar boa, recursos financeiros, patrimônio, empresa. Então, o seguro ele vem para esse meio de campo. Por que o seguro de vida está muito atrelado à qualidade de vida? Porque o seguro nada mais é, na minha opinião, uma ferramenta que compra uma paz mental para a pessoa. Né? Por que ele compra uma paz mental para a pessoa? Porque com o seguro de vida, a pessoa sabe que se independente de acontecer algum problema de saúde com ela, ou se acontecer alguma fatalidade, a família vai estar bem resguardada financeiramente. Então, o seguro, ele envolve essa questão. E quando a gente tem uma paz mental, quando a gente está bem, né, consigo mesmo,
a gente produz melhor, a gente dorme melhor, Exatamente. a gente consegue cuidar da família melhor. Então, impacta em todos esses sentidos nessa ferramenta do seguro. E é por isso que hoje está muito em moda o seguro de vida em vida. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, tu já deu umas pinceladas, mas que você gostaria que você esclarecesse bem para as pessoas que estão nos assistindo a importância desse seguro de vida em vida. Show. Eu vou usar um exemplo, pegar dois exemplos aqui de duas situações, tá? Por exemplo, o João é empresário, ele tem empresa e toca a operação dele no dia a dia. Daí, num belo dia, o João ele teve um diagnóstico de uma doença grave, ou de um infarto, enfim, que seja. Nesse quesito, o João teve que se afastar da empresa por 6 meses. Né? Ficou sem trabalhar ou trabalhando numa produtividade um pouquinho menor. Então, em algum caso, se ele não tivesse o seguro de vida em vida, talvez ele teria que descapitalizar a empresa dele, teria que botar outra pessoa no lugar dele. Então, está tendo muito custo por conta desse acidente. Pelo fato dele ter um seguro de vida em vida, ele recebeu uma liquidez, poder passar por essa doença, esse momento turbulento de saúde da melhor forma, sem ter que afetar a empresa, sem ter que afetar sócios ou funcionários, enfim, etc. Outro exemplo, por exemplo, a Maria, que é uma médica. Tá? A Maria estava na academia, quebrou o braço, quebrou a mão. Né? Agora ela não vai conseguir trabalhar por 3 meses. Isso vai ter um impacto na renda dela. Se tem um impacto na renda dela, pode ter um impacto na família, pode ter impacto em outros pontos. Né? Com o seguro de vida de quebra de ossos, que a gente chama, a Maria recebe uma indenização, né, que, calculado ali da forma correta, vai suprir esses 3 meses da renda dela e ela não precisa se preocupar com a parte financeira. Tá? Então, é isso que o seguro vem atrelando, principalmente no nosso trabalho, né? E traz uma segurança tanto para a pessoa que está trabalhando, que está em paz, né? Porque sabe que se acontecer alguma coisa, as pessoas que ele ama não vão ficar desprotegidas. Então, isso é bem interessante, porque eu recordo que quando eu era criança, se falava muito em seguro de vida. Ah, mas para que pagar o seguro de vida se só vai usar quando morrer? E normalmente a gente tem aquela estimativa, né? Aquele pensamento de que nós vamos morrer bem velhinhos. Exatamente. E, infelizmente, nós sabemos que essa vida corrida, essa vida atribulada, as pessoas se deslocando muito, fazendo muitas viagens, aumenta o risco de vida, acidente de trabalho. Então, é bem pertinente isso. Eu quero te perguntar também, Pedro, por que algumas pessoas, inclusive às vezes conversando, elas nos dizem assim, eu não tenho seguro de vida, porque parece que a gente faz o seguro de vida e alguma coisa de ruim acontece. Isso é um mito? É uma verdade? Tem alguma ciência por trás disso ou não? Sim. Isso, olha, na minha opinião, é um grande mito. Né? As pessoas não querendo falar sobre o assunto. Na minha visão, claro que é um assunto ruim. Ninguém gosta de falar sobre acidente, sobre doença, sobre morte. Mas se a gente se vendar, né, sobre essa situação, não concordo comigo que a gente está dando uma sorte para o azar de acontecer algum problema. Sim. Então, para mim, não falar sobre o assunto é atrair coisa ruim. Em falar sobre esse assunto, encarar esse assunto difícil e estar se planejando contra essa situação é o correto. Né? Então, a gente tem um respaldo, tem uma situação que muitas vezes pode salvar a vida de uma família financeiramente. É questão, acredito, até de amadurecimento, né? de autoconhecimento, porque eu achar que ou acreditar que eu fiz um seguro e que algo de ruim vai me acontecer, essa pessoa já está tendo deliberadamente pensamentos negativos na sua mente, né? E não, o seguro de vida, sim, ele é um investimento, é alguma coisa que eu estou fazendo para proteger a mim, para proteger a minha família. Eu acho que é bem pertinente, né, essa colocação, né? Exatamente. Muito bem. Eu queria te perguntar também, muitas pessoas encaram o seguro de vida, eu gostaria de fazer um seguro de vida, mas nesse momento eu estou com o meu orçamento apertado, né? Não está sobrando dinheiro para fazer o seguro de vida. E muitos encaram o seguro de vida como um gasto, quando na verdade ele é um investimento. E eu quero trazer aqui para você e para as pessoas também que estão nos acompanhando, do Bob Proctor, que é uma referência mundial na área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, que faleceu há uns 2 anos atrás, e com 88 anos, uma pessoa de um conhecimento profundo, que formou gerações de pessoas na área do desenvolvimento pessoal. E uma das coisas que o Bob Proctor dizia, que nós temos que ter um planejamento definido, nós temos que ter metas, objetivos na nossa vida, mas que, antes de tudo, nós temos que fazer um seguro de vida. E me chamou muito a atenção, porque naquele momento que eu vi aquela reportagem dele, eu também encarava o seguro de vida como um gasto. E a partir daquele momento, eu já tinha seguro de vida,
Mas, a partir daquele momento, eu comecei a encarar o seguro de vida como um investimento. E eu recordo que o Bob Proctor comentou, então, que se acontecer alguma coisa, você está trabalhando, pelo menos as pessoas do teu convívio, as pessoas que você ama, vão ficar bem. Então, por que algumas pessoas encaram o seguro de vida como um gasto, quando na verdade ele seria um investimento, é isso? Sim, exatamente. Muitas pessoas, elas preferem gastar em coisas fúteis do que estar protegendo, né, a própria vida e a vida de quem está ao seu redor, né? O seguro de vida, ele tem que ser encarado como um investimento, mas não um investimento com rentabilidade, tá? O seguro, ele é um investimento na tua paz, na tua proteção financeira, para o teu patrimônio. Então, ele vai proteger tudo isso, né? Essa frase desse pensador é excelente. Antes de tudo, a gente tem que ter um seguro de vida. Porque vai trabalhar mais tranquilo. Exatamente. A pessoa está dedicada. É tudo sobre isso, né? É uma ferramenta financeira, o seguro, mas o principal objetivo dela é comprar paz, é comprar tranquilidade, é comprar segurança. Então, por isso que não deve ser feito como um gasto, mais nesse olhar de investimento, né? Tirando essa questão de rentabilidade. Tem gente que às vezes confunde, né, seguro de vida com investimento de rentabilidade, mas não, né? É um investimento na proteção, né, e nessa qualidade de vida e de bem-estar. Mas o próprio seguro, ele mudou, porque antigamente nós pagávamos o seguro, a pessoa morria, né, e praticamente não aproveitava. Hoje existem várias maneiras de se fazer o seguro, inclusive algumas a pessoa pode tirar, pode transformar, né, em liquidez esse seguro mesmo antes dele vencer. Tem como explicar um pouquinho para nós sobre isso? Exatamente. Existe hoje uma ferramenta, né, que é muito comum nos Estados Unidos, que é o seguro vitalício. O seguro vitalício é um seguro que tu paga durante um período de tempo, depois tu quita esse seguro e ele fica para a pessoa para a vida inteira. Então, por exemplo, o João comprou um seguro com 40 anos, ele vai ter um pagamento de 10 anos. Aos 50 anos, ele quitou o seguro. E ele nunca mais vai precisar pagar um seguro de vida porque ele já quitou. Ele comprou o seguro para ele. Então, ele pode ter 90 anos e ainda tem o seguro, né, de patrimônio. Aí, nesse meio tempo, o João quis se desfazer do seguro. Beleza, não tem problema. Ele pode pegar o dinheiro de volta. Pode sacar esse dinheiro. Exato, pode sacar o dinheiro de volta. Não precisa dar justificativa nenhuma, né? Quis sacar, sacou, ok, beleza. Ele perde a cobertura do seguro, mas ele pega o valor de volta que ele contribuiu ao longo desses anos, né, para fazer o que ele bem entender. Tá. Me explica um pouquinho mais. Digamos, eu estou com 60 anos e eu quero fazer um seguro de vida e quero pagá-lo até os 70. Eu vou pagar 10 anos, a partir dos 70 eu não pago mais e eu ainda tenho a possibilidade de resgatar esse valor ou, em caso da partida desta pessoa, os seus beneficiários irão receber esse valor? Exatamente. É isso? Exatamente. O seguro de vida vitalício, tá, é um seguro que a gente utiliza muito para a questão de sucessão patrimonial. Por que é um seguro que a gente utiliza muito para sucessão patrimonial? Porque independente do momento que a pessoa vier a falecer, os beneficiários vão receber o valor do seguro. E eles vão receber esse valor para poder pagar essas questões de inventário, de custos de cartório, advogado no evento da morte de uma pessoa. Então, nessa parte do seguro sucessório, ele preserva, né, a relação boa entre a família, porque questão assim, às vezes há muita briga entre filhos e tal. Porque normalmente na nossa progressão de vida, há uma tendência natural de reduzir a renda. Sim. Né? Talvez a pessoa chegue lá aos 70, aos 80 anos, a capacidade de realização financeira é menor. Então, ela pagou, ela para de contribuir e ainda recebe o benefício até o final da sua vida. Exatamente. Muito interessante. E o seguro, quando ele não é um seguro vitalício, quando ele é um seguro temporário, a gente tem que ficar renovando ele de anos em anos. E na renovação, sempre vai ser um valor maior por conta da tua nova idade. Sim. E o vitalício não tem isso? O vitalício não. O Maurício está com 60 anos e ele faz um seguro vitalício. O Maurício ele vai ser avaliado como uma pessoa de 60 anos até ele quitar o seguro. Então isso é algo muito interessante. E isso vale para quem está com 30, com 20 anos, independente. Quanto mais cedo começar, melhor. Exatamente. Maior vai ser o benefício. Se eu com 30 anos, por exemplo, fizer um seguro, eu vou ser avaliado como uma pessoa de 30 anos para sempre no olhar da seguradora. Muito bem. Muitas vezes nós falamos de assuntos que ficam muito vagos. Eu gostaria de saber se por acaso tu tem alguma história real de alguém na família que precisou, que fez o seguro e que precisou utilizar o seguro? Eu tenho um caso verídico, uma situação de seguro de vida em vida, que aconteceu mais ou menos em junho desse ano. Foi um cliente meu que eu tinha falado com ele numa segunda-feira, a gente fechou o negócio, ele gostou, fez o seguro e eu tinha combinado de passar na semana seguinte, acho que era na quarta-feira da semana seguinte, para estar entregando a pólice dele, o documento, em mãos.
E na terça-feira da semana seguinte, né, uma semana depois, mais ou menos, dele ter feito o seguro, aconteceu, né, um acidente de trânsito, ele estava indo para o trabalho e se acidentou. Né? Para mim isso foi um choque, Maurício, porque não tinha nenhuma semana que ele tinha feito a pólice, mas graças a Deus ele tinha, né, gostado, confiou no trabalho e fez o seguro. Então, deu ali o período que ele ficou internado, foram mais ou menos 25 dias que ele ficou no hospital e teve que fazer uma cirurgia também, então o seguro indenizou, deu um valor para ele poder passar por essa situação, e ele conseguiu manter a estabilidade financeira dele, conseguiu manter o núcleo familiar dele com uma cabeça boa para passar por essa situação, e além disso conseguiu investir num tratamento melhor, pagar uma fisioterapia, né, algo um pouquinho mais avançado para o problema que ele tinha. Então isso foi um caso bem marcante para mim, porque aconteceu muito rápido. Sabe? Às vezes a gente, não, eu vou fazer isso amanhã, ou vou fazer no final do ano, ou no ano que vem, e acaba acontecendo um problema, né, nesse meio tempo. Eu imagino a tua satisfação, né, em perceber que você ajudou uma pessoa, que você ajudou uma família. Porque muitas vezes, eu também me coloco na situação de segurado e de consumidor, que encheção de saco, né? Estão ligando, oferecendo seguro, estão fazendo... E às vezes nos pega num dia que a gente não está muito bem, né? A conta bancária não está muito boa, e aí nós pensamos, não, o seguro eu posso protelar. Mas aí eu lembro sempre daquela voz, daquela fala do Bob Proctor, né, de que realmente é muito importante. Então eu imagino o teu sentimento de felicidade, de contentamento em estar podendo ajudar pessoas, para que elas tenham mais paz, para que elas tenham mais tranquilidade, que elas tenham mais qualidade de vida e que principalmente, ao utilizarem o seguro, tomara que nunca nós precisemos, né, mas ele também tenha mais qualidade de vida e condições de fazer um tratamento, porque o seguro também tem algumas cláusulas ali que estão implícitas que ajudam também no tratamento, né? Sim, exatamente. Esse caso foi uma satisfação muito grande para mim, porque a gente vê o trabalho se concretizando. Isso é bacana, né? Isso é muito bacana. Não tem preço que pague, Não tem preço, e a gente vê assim a família agradecendo, pô, Pedro, muito obrigado pelo trabalho. Então isso é algo muito bacana, de uma satisfação enorme. Mas sobre essa questão, às vezes a gente acha um pouco incomoda essa questão de falar sobre isso, porque a gente está muito pensando no hoje, sempre no hoje, no dia de amanhã, na semana seguinte, e não pensa num período maior. Exatamente. Né? Como é que vai ser minha trajetória pelos próximos 10 anos? Pô, qual que é a chance de acontecer alguma coisa nesse período de 10 anos que pode mudar tudo que eu tenho planejado? Então o seguro é justamente para estar tirando essa dúvida. Eu não consigo controlar se eu vou ter um acidente, se eu vou ter uma doença, ou se eu vou morrer. Não sei quando que isso vai acontecer e se vai acontecer. Mas eu consigo ter a certeza, ao fazer um seguro, que se acontecer um problema desses, eu estou bem resguardado financeiramente. Muito bem. Eu agora me veio um insight do tempo que eu era mais jovem. O meu pai sempre foi uma pessoa muito humilde, trabalhou, contribuía com o INSS, e eu me recordo uma vez que ele falou para mim, para os meus irmãos, não atrasem o INSS. Na época não se falava em seguro de vida, eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso à previdência privada. E eu me recordo que o meu pai falou isso, ó, paguem religiosamente, né, a previdência de vocês, porque a vida passa muito rápida. Quando nós olhamos no espelho, nós estamos aí com 60, com 70 anos e nós vamos nos aposentar. Então, o seguro de vida é a mesma coisa. Se tiver a possibilidade, contrate imediatamente, né? Faça esse ato preventivo, porque eu acredito que não tem melhor paz de espírito que você trabalhar e que se alguma coisa acontecer, que não vai acontecer, mas se acontecer, você está tranquilo e que você está segurado. Acho que é muito bacana isso. Exatamente. Isso é muito bacana, né? E as pessoas, elas têm que começar a se conscientizar um pouquinho mais sobre isso, né? Entender que não é só falar sobre coisa ruim, e sim sobre estar se planejando. Muito bem. E para as pessoas que precisam contactar, por exemplo, para fazer um seguro de vida, qual o primeiro passo? O que ela precisa fazer? Show. Para fazer um seguro de vida, a primeira coisa é fazer uma autorreflexão. A gente tem que entender o que eu tenho hoje de responsabilidade sobre mim. Tenho filhos, dependentes. Quanto que a minha vida depende da minha renda, do meu trabalho ativo? Eu tenho uma reserva de emergência para 6 meses, né, 1 ano. Eu tenho patrimônio hoje no meu nome. Precisa tudo ser feito uma análise frente a isso. Sei que às vezes pode ser um pouco complexo, mas o ideal é entrar em contato com um profissional especialista no assunto, para estar marcando uma reunião, que o profissional que entende disso, ele consegue organizar esses pensamentos e montar uma solução personalizada para esse assunto.
né? Quando eu falo de seguro de vida, eu sempre considero um seguro personalizado, porque cada um tem uma vida diferente, né? O fulano tem uma vida, o ciclano tem uma outra, então não adianta fazer um seguro de prateleira, vamos dizer assim. Então tem que ter um profissional, né, nesse assunto envolvido, né, nessa questão desse planejamento. Tem o meu QR Code que acho que vai estar aparecendo aí na tela. Se tiverem interesse em estar batendo um papo sem compromisso para entender um pouquinho melhor como é que funciona a ferramenta, só me mandar uma mensagem ali no WhatsApp. Muito bem, então para quem quer estar protegido, entre em contato com o Pedro. E é muito importante porque na área do desenvolvimento pessoal nós falamos sempre, Pedro, de que nós precisamos estabelecer as nossas metas, nós precisamos ter os nossos objetivos de vida, mas, acima de tudo, nós precisamos agir. Sempre tudo parte de uma decisão. Porque muitas vezes nós temos a consciência, eu tenho consciência de que eu preciso fazer tal coisa, ou eu tenho a consciência de que eu tenho algum hábito errado na minha vida, né? Pode ser um hábito de fumar, de beber, um hábito talvez, né, de não cuidar da minha saúde, de não fazer atividade física. Eu tenho essa consciência. Só que enquanto eu tenho a consciência, nada vai acontecer. Porque nós sabemos que a diferença entre aqueles sonhadores e aqueles que realizam é o poder de decisão e o poder de agir. Então, às vezes, a pessoa assiste esse nosso programa, essa nossa entrevista, diz assim, realmente eu preciso fazer um seguro de vida, mas eu vou deixar para o mês que vem, porque o orçamento está apertado. E nós sabemos que as coisas somente vão acontecer na nossa vida quando nós começamos a agir. Então, para você que está aí nos acompanhando, qualquer setor da sua vida, se tem que fazer alguma modificação, se você quer resultados diferentes, e o Einstein tem uma frase, né, que é atribuída ao Einstein, que se você deseja um resultado diferente, faça coisas diferentes, porque é insano eu querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, vamos pensar na questão do seguro, vamos pensar na nossa qualidade de vida, na nossa paz, na nossa tranquilidade. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que o melhor momento para fazer um seguro de vida foi ontem. Porque ontem eu estava bem, eu estava com saúde, eu estava vivo. Exatamente. O segundo melhor momento é agora que eu estou tendo a oportunidade. E o pior momento é amanhã, porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Então, só para complementar. Eu vou dar um exemplo pessoal. Desde que eu me formei em odontologia, eu venho de uma família muito humilde, Pedro, e desde que eu me formei em odontologia, uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer um seguro de vida. Na época eu fiz pela Caixa Econômica Federal, tá? E mantive esse seguro por longos anos. Hoje eu tenho um seguro por uma empresa privada, mas aquilo para mim foi assim uma coisa bem interessante, porque eu sabia que se alguma coisa acontecesse comigo, os meus filhos, que na época eram muito pequenos, estariam protegidos. E muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Que o tempo realmente ele passa muito rápido e que nós precisamos tomar essas decisões. Talvez até não no melhor momento, mas eu nunca usei o meu seguro de vida. E às vezes eu fico pensando, puxa vida, mas e se eu tivesse botado esse dinheiro, já vi várias pessoas, né? Mas se eu tivesse aplicado esse dinheiro, colocado numa poupança, talvez teria rendido, talvez teria um valor, né, uma conta bancária grande, talvez até. Mas e se tivesse acontecido alguma coisa? Felizmente, para mim, não aconteceu nada. Nunca utilizei seguro, né? Sempre fiz seguro de carro já me bateram, nunca bati Sim. também, graças a Deus, mas já usei seguro de carro. Mas seguro, assim, para mim, pessoalmente, graças a Deus, eu nunca usei. Mas, felizmente, eu estava trabalhando sempre, estou trabalhando sempre tranquilo. Sim. Então, realmente, hoje é o melhor dia para tomar a decisão. Exatamente, exatamente. Muito bacana. Muito bem. Pedro, pelo que eu vi, você é uma pessoa intelectualizada e eu quero que você deixe para quem está nos assistindo o que é viver bem, o que é bem viver para você. Bom, para mim, viver bem viver para mim é ter segurança, ter tranquilidade e ter um planejamento. Porque quando eu tenho um planejamento, eu minimizo os meus riscos e aí eu consigo ter uma tranquilidade maior para poder fazer o que eu quero, para poder aproveitar minha vida, né, para poder tá fazendo as coisas que eu gosto. Então, para mim é isso, né? Bem viver é ter uma segurança, ter um planejamento e poder estar tranquilo. Isso para mim é bem viver. Muito bem. Não adianta só cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, mas também se sentir protegido.
que é importante. Exatamente, né? exatamente. Para ter essa proteção do divino, mas também ter essa proteção terrena, porque nós não sabemos exatamente, né, o quando que pode nos acontecer alguma coisa. Algum livro ou alguma frase, alguma citação que te impactou ao longo aí da tua vida? Depois eu gostaria também que você complementasse um pouco qual é a tua formação. Tu acabou não nos dizendo, né? Sim. Sobre um livro que eu acho muito interessante, é um livro, A Psicologia Financeira. Um livro que eu li há um tempo atrás. Psicologia Financeira. Lembra o autor? Agora eu não vou me lembrar. Está na ponta da língua, mas eu não me lembro. Não vou arriscar. Mas é um livro muito bacana que fala sobre tomar decisões financeiras que vão fazer bem para o seu psicológico. Então, até como que tu comentou, talvez, eu poderia ter botado esse dinheiro que eu estou botando aqui no seguro de vida em outra aplicação, numa poupança ou algo do tipo, mas talvez isso não fosse me completar psicologicamente. Né? Psicologicamente eu estou bem, né? Porque eu sei que eu tenho um seguro de vida que vai estar me resguardando frente a isso. Né? Sobre a minha formação, eu estou cursando Economia na Faculdade Federal, na URGS, e também cursando Administração na Unicinos. Muito bem, parabéns. Com relação à questão da prevenção, né, de fazer o seguro de vida, eu acredito que é muito interessante, e a questão da educação financeira. Como que é o nome do livro mesmo? Psicologia Financeira. Psicologia Financeira. Tu sabe que nós, da área da saúde, eu sou dentista, nós temos uma dificuldade muito grande. Nós sabemos trabalhar, nós colocamos a mão na massa, não sou somente eu, mas todos os meus colegas, né, da odontologia, da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, nós somos ótimos trabalhadores, colocamos a mão na massa, mas não temos essa inteligência financeira. Então, eu vou ler o livro, né? Vou anotar aqui o livro e vou ler esse livro, que eu também estou sempre em busca de novos conhecimentos, de novas aprendizagens, e eu sempre digo que nunca nós sabemos tudo. Sempre nós estamos nesse processo de aprendizagem. Pedro, foi uma honra receber você aqui no programa Bem Viver. Aprendi muito, né, e reforço o convite às pessoas para repensarem as suas vidas, o que eu estou fazendo, como eu estou trabalhando, como eu estou me relacionando com as pessoas do meu convívio e, principalmente, eu acho que talvez uma reflexão que nós devemos fazer, Pedro, que talvez inconscientemente, quando nós contratamos um seguro, hoje em dia nós sabemos que as pessoas estão trabalhando muito, estão se deslocando de cidade em cidade, muitas vezes dentro da própria cidade, o trânsito. E é muito perspicaz a gente entender o seguinte, que se eu estou em paz, eu vou sair de casa tranquilo. Agora, já imaginou, eu sair de casa e sabendo que eu não tenho seguro nenhum, dá uma zebra e eu bato o carro, ou alguém me bate, ou dá algum problema, né? A pessoa, muitas vezes, ela fica reclusa do próprio ambiente, porque ela tem medo de sair. E se acontecer alguma coisa? Uma ansiedade muito grande que gera uma ansiedade muito grande. E eu me recordo do tempo que eu fiz o mestrado em São Paulo, eu viajei durante 5 anos de ônibus para São Paulo, Pedro. E o meu pai tinha uma preocupação muito grande. Ele dizia, nossa, mas vai viajar de novo, Maurício, né? Sempre correndo, chega de estudar, já aprendeu que chega e tal. E eu dizia, pai, eu estou num processo, né, de crescimento, mas eu tinha uma tranquilidade, porque naquele momento eu já tinha seguro de vida. Então, né? Inconscientemente, agora você falando, né, voltei a um filme lá, há muitos anos atrás, que eu já estava protegido também. Então, muito obrigado, Pedro, pela tua participação aqui no programa Bem Viver. Pessoal, então hoje nós recebemos o Pedro Gomes, ele que é corretor de seguros, é um especialista em seguros de vida, então quem tiver interesse pode acessar pelas suas redes sociais, pelo QR Code que vai estar disponível aqui no nosso programa. E lembrando que é muito importante nós cuidarmos de nós, cada um cuidar de si e principalmente proteger as pessoas que nós amamos. Eu espero que esse programa Bem Viver também tenha servido para você como uma reflexão de que nós precisamos sim cuidar da nossa saúde, precisamos ter hábitos saudáveis, mas que também precisamos estar protegidos. Muito bem, finalizamos então mais um episódio do programa Bem Viver. Nos vemos na próxima terça-feira às 10h30. Tchau!